Falar do mundo Bunny, eu acho que todo mundo aqui já cansou de ouvir falar do mundo Bunny, mas eu não tinha como não passar por ele, né, porque a gente está falando de um mundo que está mudando muito rapidamente, onde as soluções do ontem, né, não atendem mais os desafios do hoje nem do amanhã. E quando a gente olha para esse mundo Bunny, que tem aí essa definição da fragilidade, dessa ansiedade, de não ser linear, de ser incompreensível, é importante que a gente entenda o que está por trás disso, né? Quando a gente fala da fragilidade, é mais do que a volatilidade, né? É o desconhecido. A gente está lidando com aspectos nunca vividos, né? A própria pandemia nos trouxe isso, né? É um grande ponto de interrogação. E agora, como é que a gente lida com isso? Não tinha repertório para lidar com aquele momento, né? Não tinha experiências. Ah, tivemos lá atrás algumas pandemias, mas sim, mas as soluções não serviam, né? Tivemos que buscar vacinas, tivemos que buscar novos protocolos, novos formatos. Então, um novo mundo se apresenta para a gente com desafios onde nos traz uma fragilidade, né? Onde nos traz um medo, uma talvez assim a busca por novas respostas. Também nessa ansiedade, né, que a gente vive, até agora há pouco mesmo o Igor falou sobre a questão do burnout, né? O quanto que essa ansiedade, essa sensação que a gente tem até da fragilidade, nos leva, né, a nos sentir talvez mais impotentes, em alguns momentos, doentes, né, sem saber também como lidar com as situações e até nos dando, às vezes, uma angústia tremenda, né, até uma inércia muito grande na tomada de decisão, né. A questão da não linearidade, né, é que a gente perde um pouco a relação da causa e efeito, né, a gente não consegue olhar as coisas numa direção, linear, a gente começa a ter tantas variáveis, tantas perspectivas que impactam, né, a maneira como a gente também toma decisões e o nosso próprio repertório frente às soluções que a gente precisa dar. E o incompreensível fica muito no sentido do excesso de informação que a gente tem, né, e a gente de fato é difícil às vezes separar e compreender, a gente fica meio perdido, meio confuso com tudo isso. Bem, por que eu estou falando desse mundo Bunny que, novamente, é de conhecimento de todos nós? Porque certamente esse mundo Bunny impacta diretamente a nossa vida, e impacta a nossa vida tanto no sentido pessoal quanto profissional. E se impacta a nossa vida, impacta também as organizações, né? Porque a gente, quando fala de organizações, a gente está falando de gente. A gente está falando pessoas que habitam esse espaço, pessoas que convivem, pessoas que se relacionam dentro desse ambiente. Então, não dá para a gente olhar e falar, puxa, o mundo é a mesma coisa do que era 10 anos atrás, do que era 15 anos atrás. As práticas são as mesmas, a gestão é a mesma, as condutas são as mesmas, não dá para a gente pensar dessa maneira. De fato, a gente precisa atualizar, né? A gente precisa trazer um novo repertório de práticas, um novo repertório de até de comportamentos, um novo ressignificado para alguns valores, né?